Era uma noite fria de 2 de novembro, um dia de descanso para muitos, mas não para mim. Como motorista de transporte público, eu rodava a mesma rota pela cidade e estava tendo um daqueles dias ruins. O pagamento não havia caído e o trânsito estava insuportavelmente lento. Para piorar, parecia que tudo ao meu redor me lembrava de algo sombrio. As ruas estavam cheias de pessoas carregando flores para seus mortos, e isso me fez lembrar da minha mãe. Para mim, os mortos eram algo distante, embora eu amasse minha mãe profundamente. Eu visitava seu túmulo, mas não gostava da ideia de vê-la apenas uma vez por ano. Minha mãe tinha sido uma mulher maravilhosa, e seu legado ainda vivia em mim e nos meus filhos. Seus ensinamentos me guiavam diariamente, e mesmo que ela não estivesse mais aqui fisicamente, eu acreditava que sua presença permanecia ao meu lado. Naquela noite, eu dirigia meu ônibus com poucas pessoas a bordo, ansioso para que o dia terminasse logo. Ao chegar à praça comercial, minha última parada habitual, todos os passageiros desceram, exceto um jovem que entrou correndo pela porta traseira. Ele quase perdeu o ônibus e, com um sorriso de alívio, se sentou no fundo do veículo. Começamos a conversa quando ele se aproximou de mim na parte da frente do ônibus. A princípio, não estava com humor para conversar, já que o dia tinha sido uma sucessão de problemas. Além do trânsito e do salário atrasado, um policial de trânsito havia me multado. Mas o jovem parecia disposto a conversar, talvez sem ter noção do quão cansado eu estava. Ele perguntou se eu havia visitado meus falecidos no cemitério naquele dia. Respondi com uma certa frieza, dizendo que não precisava de um dia específico para lembrar dos meus entes queridos, que sempre pensava neles. O jovem parecia intrigante, mas um tanto estranho. Ele mencionou que vinha do cemitério, onde esperava por alguém que não apareceu. Isso me fez perguntar por quem ele estava esperando, mas sua resposta foi vaga. É difícil de explicar, ele disse. Sua resposta evasiva me deixou curioso, mas continuei dirigindo em silêncio. Em certo ponto, passamos por uma igreja, e por hábito, fiz o sinal da cruz. O jovem olhou para mim e perguntou se eu acreditava em Deus. Sua pergunta me surpreendeu um pouco, mas respondi que acreditava, mas que às vezes tinha dúvidas sobre os planos divinos. A noite avançava e ele me disse que desceria perto do bar do Chiquinho, pois a pessoa que ele queria ver morava ali perto. A cidade estava ficando mais deserta à medida que passávamos por ruas vazias e mal iluminadas. Perguntei ao garoto com quem ele morava, tentando passar o tempo com conversa trivial. Ele respondeu que morava completamente sozinho, num pequeno quarto úmido e com cheiro de terra molhada. Achei aquilo triste, mas antes que pudesse responder algo significativo, ele disse que precisava ir para casa logo. Em determinado momento, parei o ônibus para comprar cigarros. Quando desci, senti uma mudança súbita na temperatura. O lado de fora estava abafado, enquanto dentro do ônibus fazia um frio cortante. Achei aquilo estranho, mas comprei os cigarros e voltei. Ao entrar no veículo novamente, senti o mesmo frio, mas percebi que o jovem havia descido sem que eu notasse. Ele desapareceu tão rápido quanto apareceu. Resolvi não dar muita importância. Liguei o motor e segui em direção à garagem para finalmente terminar o turno. O caminho de volta foi tranquilo, mas algo continuava a me incomodar. O jovem não havia me pagado pela passagem. Eu estava tão distraído e irritado que esqueci de cobrar, e ele havia passado pela catraca sem dizer nada. Quando cheguei em casa, estava pronto para esquecer o dia. Mal sentei para jantar quando alguém bateu a porta. Ao abrir, fiquei paralisado. Era o mesmo jovem, mas algo nele estava diferente. Seu rosto estava pálido, machucado, e seus olhos fundos davam a impressão de que ele havia envelhecido anos em poucas horas. Ele me olhou e disse: "Vim te pagar, amigo. Obrigado por tudo." Sem entender como ele sabia onde eu morava, perguntei de forma ríspida: "Como você descobriu onde eu moro?" O jovem apenas sorriu e respondeu que eu havia contado. Eu não lembrava de ter falado nada sobre isso, mas cansado demais para discutir, aceitei o que ele me entregou, achando que eram algumas moedas. Assim que ele virou as costas e desapareceu na rua escura, algo dentro de mim ficou inquieto. Fechei a porta rapidamente e abri minha mão. Em vez de moedas, havia 3 pequenas pedras sujas. Aquilo me deixou completamente aterrorizado. Naquela noite, mal consegui dormir. O rosto daquele jovem, sua aparência fantasmagórica e o modo como desapareceu no ar continuavam a me assombrar. No dia seguinte, ainda abalado, decidi não ir trabalhar.
Em vez disso, fui até o endereço que ele havia mencionado, atrás do bar do Chiquinho. Ao chegar lá, encontrei uma casa simples, cheia de vasos de flores na entrada. Toquei a campainha e uma mulher mais velha, que me lembrava minha mãe, atendeu. Nervoso, perguntei se alguém havia estado ali na noite anterior. Ela me olhou confusa e respondeu que não. Expliquei que um jovem, com a descrição do garoto, havia me falado que morava ali. A mulher, ao ouvir isso, ficou pálida e começou a chorar. Meu filho morreu há 3 anos. Hoje seria o aniversário dele. Ele sempre dizia que se um dia morresse, tentaria voltar para o bar que tanto gostava. Minhas pernas fraquejaram, e quando abri a mão para ver o que o jovem me entregou na noite anterior, lá estavam as 3 pedras sujas. O terror tomou conta de mim. Aquele garoto que eu havia transportado e com quem conversei não era deste mundo. Até hoje eu carrego essa história comigo. Poucos acreditam, muitos acham que eu estava cansado demais ou que minha mente me pregou uma peça. Mas eu sei o que vi, e sei o que vivi. E tenho certeza de que aquele jovem foi real, pelo menos uma vez. Meu nome é Samuel, e essa história que vou compartilhar não é apenas um relato. É uma lembrança dolorosa de algo que aconteceu com meu pai e minha tia quando eles eram jovens. Ela é difícil de contar, pois toca em feridas que ainda não se fecharam completamente. Mas sinto que a história é tão impactante que merece ser ouvida. Tudo começou quando meu pai tinha 28 anos e minha tia, 18. Meu pai sempre foi fascinado por motos desde jovem, e depois de muito economizar, conseguiu comprar sua própria motocicleta. Era seu meio de transporte favorito e ele adorava viajar em sua moto. No entanto, após o que aconteceu com sua irmã, ele nunca mais subiu em uma, e hoje ele evita até mesmo olhar para motos. Mas, para entender o que ocorreu, preciso contar um pouco mais sobre minha tia, a irmã mais nova do meu pai. Desde pequena, minha tia sempre foi uma pessoa sensível, diferente de todos os outros irmãos. Ela era a única menina entre 4 filhos, e sempre parecia ter um sexto sentido muito aguçado. Quando criança, ela falava com um amigo imaginário, e às vezes suas conversas eram tão intensas que os outros ficavam assustados, pois parecia que ela realmente estava dialogando com alguém. À medida que crescia, essa sensibilidade só se intensificou. Ela conseguia sentir coisas sobre as pessoas desde o primeiro encontro, como se pudesse ler suas almas. E, na maioria das vezes, ela estava certa sobre quem era confiável e quem não era. Quando minha tia entrou na faculdade, os primeiros sinais de que algo estava errado começaram a surgir. Ela começou a contar para minha avó que sentia que estava sendo seguida. No começo, meus avós achavam que eram devaneios ou apenas estresse da vida acadêmica. Mas com o tempo, as coisas pioraram. Ela voltava para casa em prantos, dizendo que uma mulher sem rosto a seguia a cada passo. A tal mulher estava sempre lá, às vezes a uma boa distância, mas em outras ocasiões, tão perto que minha tia de sentir sua respiração fria no pescoço. Minha avó, preocupada, pediu que meu pai levasse minha tia a um psicólogo. Eles acreditavam que talvez fosse apenas uma crise nervosa ou algo psicológico. No entanto, meu pai, que sempre teve uma ligação muito forte com minha tia, sabia que havia algo mais. Ele sempre acreditou nas habilidades dela e achava que ela poderia estar realmente vendo algo que os outros não podiam. Depois de muita insistência, meu pai conseguiu convencer minha tia a sair de casa e ir com ele para a cidade. Eles pegariam a estrada em sua moto e procurariam ajuda. Minha tia, relutante, concordou e juntos partiram naquela tarde. À medida que o sol começou a desaparecer, minha tia começou a ficar nervosa. Ela olhava constantemente para trás e pedia que meu pai acelerasse. "Ela está vindo", dizia com desespero crescente. Meu pai, sem saber como acalmá-la, tentava seguir em frente, mas o medo dela era palpável. A certa altura, meu pai olhou pelo espelho retrovisor e viu algo que nunca mais esqueceu. Havia uma figura correndo atrás deles. Era uma mulher com a pele absurdamente pálida, quase translúcida, e olhos negros e profundos, que fixavam seu olhar em minha tia. Meu pai quase perdeu o controle da moto de tanto medo, mas tentou manter a calma. Ele olhou novamente para a frente, tentando se concentrar na estrada, mas algo estava prestes a acontecer. Ao desviar de um obstáculo na estrada, um pneu abandonado no meio do caminho, ele perdeu o controle da moto. Ambos foram arremessados. Meu pai quebrou a perna e, quando tentou se mover para ajudar minha tia, percebeu que ela estava imóvel.
Ela havia morrido instantaneamente no impacto. Ele descreve aqueles momentos como os piores da sua vida. Ele queria chegar até onde minha tia estava, verificar se ela estava bem, mas a dor em sua perna era insuportável. Um carro que passava pela estrada parou e chamou os serviços de emergência. Contudo, já era tarde demais. Minha tia havia falecido, e meu pai nunca se perdoou por isso. Nos meses seguintes, meu pai contou a todos o que havia visto naquela estrada. Ele sabia que sua irmã não estava louca ou alucinando. Ela realmente havia visto algo que a perseguiu até sua morte. Ele sempre repetia que a morte dela não foi um acidente. Ela sabia que sua hora havia chegado, e aquela figura sombria que a seguia era a prova disso. Essa tragédia marcou profundamente minha família. Eu nunca conheci minha tia, mas sempre ouvi histórias sobre sua sensibilidade e sua capacidade de ver coisas que os outros não conseguiam. Meu pai, por outro lado, mudou completamente após o acidente. Ele nunca mais pilotou uma moto e sempre fala de minha tia com uma mistura de dor e respeito. Ele acredita que ela tinha um dom, mas que esse dom também trouxe sua morte precoce. Anos depois, quando comecei a entender melhor o que havia acontecido, meu pai me contou tudo nos mínimos detalhes. E foi aí que percebi que essa história era mais do que apenas um acidente trágico. Era um aviso. Eu passei a prestar mais atenção na minha intuição, e isso já me ajudou a evitar várias situações perigosas. Acredito que minha tia, de alguma forma, continua cuidando de nossa família, alertando-nos quando algo não está certo. Hoje, com a idade que meu pai tinha na época, percebo como essa experiência mudou a forma como ele vê o mundo. Ele sempre nos ensinou a respeitar o que não podemos ver, a prestar atenção aos sinais que muitas vezes ignoramos. E por mais difícil que seja, acredito que essa história precisa ser contada, para que outros possam entender que há coisas além da nossa compreensão, e que às vezes nossas intuições não são meras coincidências. A figura pálida que perseguia minha tia na escuridão daquela estrada nunca foi vista novamente. Mas sua presença ainda assombra nossa família, e as lembranças do que aconteceu naquela noite permanecem vivas na mente do meu pai. Ele sabe que a morte não veio por acaso. E eu acredito nisso também. Meu nome é Gabi. E embora eu não acredite muito em coisas paranormais, algumas experiências que tive me fazem duvidar da minha própria racionalidade. Eu sempre achei que tudo tinha uma explicação lógica, mas nem tudo pode ser explicado. E a história que vou compartilhar é uma dessas experiências que desafiam o entendimento. Conheci minha melhor amiga Letícia há mais de 10 anos, quando ainda estávamos no colégio. Desde o início de nossa amizade, ela me contou que na casa dela aconteciam coisas estranhas, coisas que sua família acreditava ser paranormais. Eu nunca dei muita importância para isso porque, como eu disse, sempre fui cética. No entanto, conforme o tempo passou e nossa amizade se fortaleceu, comecei a perceber que talvez houvesse algo mais naquelas histórias. Começamos a passar mais tempo juntas, especialmente fazendo noites do pijama na casa dela. Quando isso acontecia, a irmã dela dormia com a mãe, e nós ficávamos no quarto que Letícia dividia com a irmã. O quarto delas tinha uma janela que dava para o quarto da mãe, e este, por sua vez, tinha uma porta que dava para o quarto do irmãozinho, que na época tinha apenas 3 anos. Tudo parecia normal. Até que em uma dessas noites, algo estranho aconteceu. Estávamos estudando em silêncio, quando de repente começamos a ouvir o irmãozinho dela fazendo barulhos estranhos, como se estivesse choramingando ou com dor. Letícia e eu nos entreolhamos, achando aquilo estranho, e decidimos ir verificar. Quando chegamos ao quarto dele, tudo estava em completo silêncio. O menino dormia tranquilamente, e o ambiente parecia calmo. Voltamos para o quarto sem entender o que tinha acontecido. No dia seguinte, contamos para a mãe de Letícia o que havíamos ouvido. Ela nos disse que também já tinha ouvido esses sons, em 2 ocasiões diferentes. A mãe relatou que, em ambas as vezes, ao ir verificar, tudo estava normal, e o barulho cessava assim que ela entrava no quarto. Isso me deixou intrigada, mas ainda tentei encontrar uma explicação lógica. O tempo passou, e mais uma vez fizemos uma noite do pijama para estudar para as provas finais. Novamente, ouvimos os mesmos gemidos vindo do quarto do irmão dela. Dessa vez, os sons pareciam ainda mais intensos, como se algo o estivesse incomodando de verdade.
Corremos até lá para verificar, mas, assim como da outra vez, tudo estava calmo. O menino dormia profundamente e o silêncio reinava no quarto. Ao voltarmos para o quarto de Letícia, algo estranho chamou minha atenção. Quando passamos pela cozinha, vi algo refletido no micro-ondas, que tinha uma porta de espelho. No reflexo, vi nossas figuras, mas atrás de nós havia uma sombra alta e escura, como a silhueta de alguém. Fiquei paralisada por um momento, mas rapidamente tentei racionalizar o que tinha visto, pensando que talvez fosse apenas um jogo de luzes ou nossa própria sombra distorcida. No entanto, naquela noite, enquanto tentava dormir, uma sensação horrível tomou conta de mim. Eu sentia como se estivesse sendo observada, como se algo estivesse me vigiando. Levantei-me da cama, ainda meio sonolenta, e fui até a cozinha para beber um pouco de água. Quando passei novamente pelo micro-ondas, o reflexo me fez congelar. Vi, claramente, o rosto de um menino olhando diretamente para mim. Seus olhos eram grandes e vazios, e ele me observava fixamente, como se estivesse esperando alguma reação minha. Fiquei completamente paralisada, incapaz de me mover. Meu coração disparou e minha respiração ficou ofegante. Gritei o nome de Letícia, e, ao ouvir meu chamado, ela correu para me ajudar. Quando cheguei ao quarto, ainda tremendo, tentei explicar o que tinha visto, mas minha voz falhava. A mãe de Letícia, acordada pelo barulho, também veio ver o que estava acontecendo. Contei a ela sobre o que tinha visto na cozinha. E naquela noite, todas dormimos juntas no mesmo quarto. As semanas se passaram, e Letícia começou a notar que o ambiente em sua casa estava ficando cada vez mais estranho. As luzes queimavam constantemente, objetos desapareciam ou mudavam de lugar, e a sensação de que algo estava errado se intensificava. A família decidiu chamar um padre para abençoar a casa, e por um tempo, as coisas pareciam melhorar. Mesmo com a bênção da casa, Letícia me contou que o clima ali ainda era tenso. Eu havia ficado tão apavorada que passei meses sem querer dormir na casa dela. Mas eventualmente criei coragem e voltei. Em outra ocasião, sua mãe sugeriu que dormíssemos no quarto dela, achando que isso nos daria mais tranquilidade. Naquela noite, estávamos brincando com o irmãozinho de Letícia, que acabou adormecendo conosco no colchão no chão. A mãe e a irmã de Letícia dormiam na cama. Por volta da 1 da manhã, Letícia me acordou desesperada. Ela havia começado a ouvir os mesmos gemidos que vinham do quarto do irmão, mas o menino estava bem ali conosco. Acordamos a mãe de Letícia, que também ouviu os gemidos. Começamos a rezar juntas, e assim que terminamos, o barulho cessou. Tentamos voltar a dormir, mas de repente ouvimos a porta do quarto se abrir lentamente. A princípio fiquei em silêncio, sem saber se mais alguém estava acordado. Ouvi passos leves se aproximando, e logo senti que algo ou alguém estava tentando nos acordar. Letícia, que estava deitada ao meu lado, apertava o irmãozinho com força. "Mãe, o menino está aqui", ela sussurrou. Foi então que ouvimos uma voz sussurrar algo estranho. "Eu não sou sua mãe", a voz disse. "Eu não quero vocês aqui. Saiam da minha casa agora." A mãe de Letícia se levantou de repente e acendeu a luz, mas não havia ninguém ali. No entanto, a porta do quarto estava aberta, e todas nós havíamos ouvido a mesma coisa. A mãe de Letícia contou que sentiu uma mãozinha fria puxando os lençóis enquanto dormia, e quando tentou pegá-la, sentiu algo horrível, como se a mão fosse de uma criança, mas completamente gelada. Aquilo foi o suficiente para convencer a família a mudar de casa. Dias depois, um padre voltou para abençoar o local mais uma vez, mas eles sabiam que não podiam mais viver ali. As noites eram perturbadoras e ninguém conseguia mais descansar em paz. O que quer que estivesse naquela casa parecia determinado a não deixá-los em paz. Hoje, mesmo anos depois de ter presenciado essas coisas, ainda me pergunto o que realmente aconteceu naquela casa. Eu, que sempre fui cética, não consigo encontrar uma explicação lógica para o que vivemos. E, embora eu tente esquecer, essas memórias continuam a me assombrar, como se algo quisesse me lembrar que nem tudo pode ser explicado. Eu sempre fui uma pessoa cética em relação ao sobrenatural, assim como minha mãe. Cresci em um ambiente onde qualquer coisa fora do comum era rapidamente descartada como fruto da imaginação. Quando criança, eu adorava assistir a filmes de terror. Mas para minha mãe, essa era apenas uma fase adolescente que eu superaria. Ela sempre dizia que assistir a essas coisas afastava as pessoas de Deus.
e que quanto mais eu me envolvesse com esse tipo de entretenimento, mais suscetível ficaria a influências negativas. Apesar da postura dela, eu me considerava corajosa, quase imune ao medo. Era uma típica adolescente obcecada por histórias de terror, mas que não acreditava que o sobrenatural pudesse ser real. No entanto, minha visão sobre o assunto mudou completamente, depois de uma experiência que me marcou para sempre. Tudo começou quando eu tinha 14 anos. Meu pai, decidido a nos dar mais espaço, resolveu que nossa família precisava de um novo lar. O apartamento em que morávamos era pequeno, e eu e minha irmã ainda dormíamos no mesmo quarto dos meus pais. Então, quando ele finalmente encontrou uma casa para alugar com 2 quartos e um preço acessível, todos ficaram empolgados. Parecia o lugar perfeito para começarmos uma nova fase. No entanto, havia um detalhe estranho. A casa não tinha janelas, nenhuma. Era um ambiente fechado, sem qualquer tipo de ventilação natural, e o pouco de luz que entrava vinha pelas frestas das portas. Isso fazia com que o lugar estivesse sempre escuro, o que exigia que mantivéssemos as luzes acesas o tempo todo. Além disso, o cheiro de mofo e umidade era constante. Mas como estávamos felizes por ter mais espaço, ignoramos essas peculiaridades e nos mudamos para lá. A princípio, tudo parecia normal. Nos acomodamos, e eu fiquei animada por finalmente ter um quarto só para mim e para minha irmã, ainda que fosse pequeno. Nossas camas eram beliches, o que era um detalhe divertido para mim na época. No entanto, com o passar do tempo, comecei a ter pesadelos frequentes, algo que não era comum para mim. Esses pesadelos, no entanto, logo deixaram de ser a maior preocupação. Eu comecei a perceber que algo estranho acontecia na casa, algo que era mais do que apenas minha mente pregando peças em mim. Pouco antes do meu aniversário de 15 anos, um amigo da família nos ofereceu uma cachorrinha, e eu fiquei encantada. Sempre quis ter um cachorro, e quando ela chegou, minha mãe hesitou em deixá-la ficar, mas eu insisti. Com a ajuda do meu pai, conseguimos convencer minha mãe, e assim a cachorrinha, que chamamos de Dara, passou a fazer parte da família. Na primeira noite, minha mãe me pediu para deixar Dara dormir na área de serviço. Mas, no meio da noite, ela começou a chorar e a lamuriar, e minha mãe me acordou, irritada, mandando que eu fosse ver o que estava acontecendo. Fiquei com Dara por um tempo, tentando acalmá-la, mas sempre que eu me levantava para sair, ela começava a chorar novamente. Cansada e sem saber o que fazer, decidi levá-la para o meu quarto e deixá-la dormir aos pés da minha cama. A partir daquele momento, Dara passou a dormir comigo todas as noites. Foi então que algo realmente perturbador começou a acontecer. Durante a madrugada, Dara começou a rosnar para um canto do quarto, perto da porta. Eu tentava acalmá-la, mas ela não parava, como se visse algo que eu não conseguia enxergar. Quando acendi a luz, ela começou a latir desesperadamente, fixando o olhar naquele canto vazio. No começo, isso aconteceu ocasionalmente, mas logo se tornou um ritual noturno. Dara rosnava para aquele canto todas as noites, como se estivesse protegendo o quarto de algo. Uma noite em particular foi especialmente assustadora. Eu estava me arrumando para ir à escola, penteando o cabelo em frente ao espelho, quando senti que alguém estava me observando. Aquela sensação era tão intensa que me fez parar. Olhei ao redor, mas não vi nada de anormal. Tentei ignorar, mas o desconforto não passava. Continuei me arrumando, e foi quando, pelo reflexo no espelho, vi algo que me paralisou. Na cama de cima do beliche, onde minha irmã normalmente dormia, estava deitada uma mulher. Ela me observava fixamente, com um sorriso perturbador no rosto. Usava uma camisola branca e seus olhos eram frios, vazios. Suas pernas estavam inchadas e roxas, como se algo horrível tivesse acontecido a ela. Eu congelei, incapaz de desviar o olhar. Era como se, no momento em que ela percebeu que eu a estava vendo, seu sorriso ficasse mais largo e macabro. Gritei desesperadamente e corri para fora do quarto, indo direto para a cozinha, onde minha mãe e minha irmã estavam. Elas correram até o quarto, mas é claro, não encontraram nada. Minha mãe me repreendeu, dizendo que eu estava ficando louca com esses filmes de terror e que precisava parar com essas bobagens. Mas eu sabia que o que tinha visto era real. Nas noites que se seguiram, a situação piorou. Comecei a sentir que algo sentava na minha cama todas as madrugadas. Eu podia sentir o peso afundando o colchão aos meus pés, e Dara, sempre ao meu lado, rosnava baixinho, como se estivesse protegendo ambos. Ficávamos imóveis, com medo de fazer qualquer movimento, esperando que aquilo fosse embora.
Às vezes, Dara tentava pular da cama, mas eu a segurava, com medo de que algo pudesse acontecer com ela, se ela tentasse enfrentar o que quer que fosse. Uma noite, depois de uma dessas experiências aterrorizantes, ouvi uma voz. Eu estava naquele estado entre o sono e a vigília, mas a voz era clara e distinta. Não tenha medo, dizia. Estamos cuidando de você. Cubra os espelhos e você ficará em paz. A sensação de frio percorreu meu corpo e senti uma mão gélida acariciar minha bochecha. Foi o suficiente para me fazer acordar completamente. Olhei em volta, tentando entender o que tinha acontecido, mas não havia ninguém ali. A única coisa que pude fazer foi seguir o conselho da voz e cobrir o espelho do quarto naquela noite. A partir daquele momento, cobrir os espelhos se tornou um ritual. Todas as noites, antes de dormir, eu cobria o espelho do meu quarto com um lençol. As aparições e a sensação de que algo estava me observando diminuíram, mas nunca desapareceram completamente. Minha mãe, apesar de cética, também começou a notar coisas estranhas. Um dia, enquanto limpava a casa, Dara começou a latir para o espelho da sala, rosnando furiosamente. Minha mãe tentou acalmá-la, mas Dara não parava. Foi quando alguém bateu na porta, trazendo a notícia de que uma amiga próxima da família havia falecido naquela manhã. Aquilo nos abalou profundamente. Minha mãe começou a considerar a ideia de que talvez houvesse algo errado naquela casa. Algum tempo depois, em uma conversa com uma vizinha, descobrimos que a antiga moradora da casa, uma mulher solitária e de comportamento excêntrico, havia morrido ali. A vizinha nos contou que a mulher era temida na comunidade e que após sua morte, muitos ainda diziam ouvir seus passos pela casa, especialmente à noite. Pouco tempo depois, meus pais decidiram que era hora de nos mudarmos. Encontramos outra casa, dessa vez com janelas, luz natural e, acima de tudo, uma atmosfera muito mais leve. Ainda assim, até hoje, mantenho o hábito de cobrir todos os espelhos antes de dormir. O que aconteceu naquela casa sem janelas é algo que jamais esquecerei. O sobrenatural, que antes me parecia tão distante, tornou-se uma realidade difícil de ignorar. Há cerca de um ano, vivi uma experiência que nunca esquecerei. Tudo começou quando meu amigo Hugo, que é motociclista, me convidou para um show de uma das nossas bandas de rock favoritas. O show aconteceria em uma cidade a 3 horas de onde moramos, e a ideia de ir de moto me pareceu empolgante. Ele me garantiu que não precisaríamos nos preocupar com hospedagem, já que poderíamos voltar para casa na mesma noite, economizando com hotéis. Eu, é claro, aceitei o convite de imediato. O dia do show chegou e partimos com antecedência. A viagem de ida foi tranquila, o clima estava agradável e as estradas em boas condições. Chegamos na cidade ainda de dia, aproveitamos o tempo para conhecer um pouco o lugar e depois fomos direto para o show. A apresentação foi incrível, um daqueles eventos que você não esquece tão cedo. Estávamos eufóricos, cansados, mas felizes, prontos para voltar para casa e compartilhar histórias sobre o show épico que havíamos presenciado. No entanto, a volta não seria tão tranquila quanto esperávamos. Deixamos o local do show por volta das 3 da manhã. Estávamos ambos sóbrios, é claro. Não seria sensato beber e depois pegar estrada de moto. A madrugada estava fria e a estrada deserta, o que fazia com que o trajeto parecesse ainda mais longo. Hugo estava concentrado na pilotagem e eu aproveitava a viagem para pensar na vida, distraído pela escuridão e pelo som do vento. Foi então que algo estranho aconteceu. No meio do nada, em uma estrada praticamente deserta, avistamos uma figura caminhando no acostamento. De longe, parecia ser um homem idoso, andando lentamente, com passos pesados e descalços. Ele usava um roupão de hospital. Minha primeira reação foi fazer uma piada. "Parece um fantasma", disse, tentando quebrar o silêncio e o clima sombrio da noite. Mas Hugo, sempre mais empático que eu, decidiu diminuir a velocidade e parar ao lado do homem. Confesso que fiquei um pouco irritado. Já era tarde, e tudo o que eu queria era chegar em casa o mais rápido possível. Mas Hugo insistiu. "Vamos ver se ele precisa de ajuda", disse. E assim paramos ao lado do homem. Hugo perguntou se ele precisava de alguma coisa, se estava perdido ou se queria uma carona. O homem, no entanto, não respondeu. Continuou andando, como se não nos visse ou não se importasse com nossa presença. Seu olhar estava fixo à frente, e ele não parecia nem ao menos nos reconhecer ali. "Senhor", Hugo insistiu, mas o homem não deu qualquer sinal de que tinha ouvido.
Sua expressão era vaga, vazia, e ele simplesmente seguiu caminhando. Algo sobre aquilo não parecia certo. A forma como ele caminhava, o fato de estar descalço e vestindo um roupão de hospital, era perturbador. Como se ele estivesse perdido em um lugar que não deveria estar. Vamos embora, eu disse, um pouco mais firme, tentando convencer Hugo a seguir viagem. Isso não é normal. Hugo concordou, embora ainda relutante. Voltamos para a estrada, mas algo no ar estava diferente. Eu podia sentir uma tensão crescente, uma sensação de que algo terrível estava para acontecer. E eu não estava errado. Cerca de meio quilômetro à frente, avistamos um cenário que quase nos fez perder o controle da moto. Havia uma ambulância virada no acostamento, parcialmente destruída, como se tivesse capotado. Ao lado do veículo, 3 corpos estavam estirados no chão. O motorista ainda estava preso dentro da ambulância, com o cinto de segurança apertado ao redor de seu corpo, imóvel. Hugo parou a moto bruscamente. Ambos descemos, atordoados com o que estávamos vendo. A cena era horrível, e o silêncio ao redor tornava tudo ainda mais macabro. Foi então que Hugo olhou para mim, pálido como nunca o vi antes. Pedro, aquele não é o homem que vimos lá atrás? Olhei para os corpos no chão, e meu coração quase parou. Um dos homens caídos era, sem dúvida, o mesmo que havíamos visto andando na estrada momentos antes. O mesmo roupão, o mesmo cabelo grisalho, a mesma expressão vazia. Mas isso não fazia sentido. Como ele poderia estar aqui, morto, se o tínhamos visto vivo e caminhando? Antes que pudéssemos processar a situação, mais ambulâncias chegaram ao local, acompanhadas de viaturas da polícia. Fomos afastados pela equipe de emergência, que rapidamente começou a trabalhar. Parados ao lado da moto, observamos a movimentação enquanto tentávamos entender o que tinha acabado de acontecer. Escutamos os paramédicos confirmarem que os 3 corpos no chão estavam mortos. Hugo e eu ficamos ali, atônitos. Não conseguíamos falar, apenas olhar um para o outro em completo silêncio, tentando assimilar a realidade que nos cercava. Havíamos acabado de ver aquele homem caminhando na estrada, vivo. Agora ele estava morto, ali, a poucos metros de nós. Quando finalmente nos afastamos do local, voltamos para minha casa em completo silêncio. Hugo decidiu dormir lá naquela noite, pois nenhum de nós tinha coragem de ficar sozinho depois do que havia acontecido. Mesmo assim, não conseguimos dormir. Passamos a noite inteira discutindo o que tínhamos visto, tentando encontrar uma explicação lógica. Mas não havia uma. Nada fazia sentido. Nos dias que se seguiram, tentamos seguir nossas vidas normalmente. No entanto, aquela imagem do homem andando na estrada continuava a nos assombrar. Eu, que nunca tinha acreditado em coisas sobrenaturais, comecei a me questionar. Como ele poderia estar lá, tão vivo e depois morto? E por que não nos respondeu? Por que continuou andando como se não nos visse? Hugo e eu decidimos não falar mais sobre o assunto. Era como se quanto mais pensássemos nisso, mais real o terror se tornasse. No entanto, mesmo com o tempo passando, aquela sensação de estranheza nunca desapareceu completamente. Ainda me pergunto o que vimos naquela estrada naquela noite. Era o espírito de um homem que acabara de morrer? Ou algo além disso, algo que a nossa mente simplesmente não consegue explicar? O fato é que desde aquela noite, nunca mais viajei de moto durante a madrugada. A lembrança daquele homem e do acidente nos assombra até hoje, como um lembrete de que existem coisas que não podemos entender ou controlar. O que quer que tenha acontecido naquela estrada, espero que aquele homem finalmente tenha encontrado paz, porque eu, sinceramente, ainda não encontrei. Quando me lembro dessa história, é difícil não sentir um arrepio subir pela espinha. Não sou alguém que costuma acreditar no sobrenatural, mas o que aconteceu comigo naquela noite mudou completamente a forma como vejo o mundo. Antes de tudo, deixe-me apresentar. Sou motorista de ônibus há mais de 15 anos. Já vi de tudo pelas estradas da minha cidade, desde pequenos acidentes até brigas entre passageiros, mas nada se compara ao que vou relatar. Era um domingo, dia 2 de novembro, e como sempre, eu estava em serviço. Esse é um dia especial para muitas pessoas, dia de finados. As ruas estavam cheias de pessoas carregando flores, indo aos cemitérios para visitar seus entes queridos. Para mim era apenas mais um dia de trabalho. O que tornava tudo pior era que o pagamento do mês ainda não havia caído, e o trânsito estava um caos.
Eu não via a hora de chegar às 20 horas, encerrar o turno e voltar para casa. Durante todo o percurso, a paisagem me parecia melancólica. O movimento de pessoas indo e voltando dos cemitérios me fazia pensar na minha própria mãe. Ela faleceu há alguns anos e desde então eu visitava seu túmulo com frequência. Mas ao contrário da maioria, eu não precisava de uma data específica para isso. Para mim, ela nunca se foi completamente. Eu falava dela quase todas as noites antes de dormir e me esforçava para viver de acordo com os ensinamentos que ela me deixou. Naquela noite, eu estava fazendo minha última volta. O ônibus estava quase vazio, com cerca de 10 passageiros. Minha esperança era que todos descessem na praça comercial, a última parada antes do terminal. Era comum que os últimos passageiros da noite fossem trabalhadores das lojas do centro, e eu os levava até o terminal antes de encerrar meu turno. Mas como era um feriado, imaginei que não haveria muitos passageiros subindo depois dessa parada. Cheguei à praça comercial e, como previsto, todos desceram, deixando o ônibus vazio. Eu suspirei aliviado, pois estava ansioso para terminar logo. Mas, quando estava prestes a desligar as luzes internas do ônibus, um jovem entrou correndo pela porta traseira. "Quase não chego a tempo", ele disse ofegante. O rapaz foi para o fundo do ônibus e se sentou. Tentei não prestar muita atenção nele, já que meu humor não estava dos melhores. No entanto, ele parecia ser daqueles tipos falantes e começou a puxar conversa enquanto eu dirigia. Não estava com paciência para conversas, especialmente depois de um dia exaustivo e de uma multa de trânsito que tinha recebido mais cedo. Mas, por educação, respondi algumas de suas perguntas. Ele me perguntou se eu tinha visitado meus falecidos naquele dia de finados. Respondi que não precisava de um dia específico para lembrar deles, ao que ele pareceu concordar. "Eu vim de lá", disse ele, referindo-se ao cemitério. "Estive lá até fecharem." Eu estava começando a achar a conversa um pouco desconfortável. Ele explicou que tinha combinado de encontrar alguém no cemitério, mas essa pessoa nunca apareceu. Achei estranho, mas não comentei. Era claro que ele estava perturbado com alguma coisa. Talvez um encontro que não saiu como ele esperava. Continuei dirigindo em silêncio, esperando que ele descesse logo. Eventualmente, o rapaz me disse que desceria perto de um bar famoso na cidade, o Bar do Chiquinho. Ele mencionou que a pessoa que ele estava procurando morava nas proximidades e que ele queria passar lá para verificar se estava tudo bem. Algo sobre ele me incomodava, mas eu não sabia exatamente o que era. O modo como ele falava, ou talvez a sua presença no ônibus naquela hora da noite. A temperatura também estava estranhamente fria dentro do veículo. Algo que eu não conseguia entender. Quando paramos para que eu comprasse cigarros em um posto de gasolina, percebi que ao descer, o frio intenso que sentia desapareceu, como se estivesse isolado ao interior do ônibus. Comprei meus cigarros e voltei para o ônibus, onde senti o frio de novo assim que entrei. Olhei para o fundo e percebi que o jovem havia sumido. Ele havia descido, e eu nem tinha notado. A única razão para eu continuar dirigindo era ele, e agora, com o ônibus vazio, decidi pegar um atalho para chegar mais rápido ao terminal. Enquanto dirigia, comecei a pensar no que havia acontecido. Ele não tinha pagado a passagem. Na verdade, ele passou pela catraca sem que eu percebesse, e a conversa toda me distraiu tanto que esqueci de cobrar. Mas aquilo era o de menos. O que me incomodava mesmo era o frio que se instalava no ônibus sempre que ele estava presente. Sacudi a cabeça, tentando afastar esses pensamentos, e continuei dirigindo até a garagem. Cheguei em casa exausto, e enquanto me preparava para jantar, alguém bateu na porta. Abri e me deparei com o mesmo jovem que estava no ônibus. Só que agora ele parecia diferente. Estava pálido, com olheiras profundas e o rosto magro, como se tivesse envelhecido anos em poucas horas. "Vim te pagar", ele disse, estendendo a mão com algumas moedas. "Como você descobriu onde eu moro?", perguntei atordoado. "Você me disse", ele respondeu com um sorriso estranho. Fiquei paralisado por alguns segundos, mas logo recuperei a compostura e, irritado, mandei-o embora. "Vá embora agora", gritei, fechando a porta com força. Voltei para dentro, mas o desconforto não desaparecia. As moedas que ele me entregou estavam na minha mão, mas ao abrir, vi que não eram moedas de verdade. Eram 3 pequenas pedras. Meu corpo inteiro se arrepiou. Passei a noite inteira revirando na cama, incapaz de dormir. A imagem do jovem pálido e estranho não saía da minha cabeça.
Na manhã seguinte, tirei o dia de folga e decidi fazer algo que jamais tinha feito. Fui até o endereço que ele mencionou, atrás do bar do Chiquinho. Chegando lá, encontrei uma casa simples, com vasos de flores na entrada. Toquei a campainha e uma mulher, aparentando ter a idade da minha mãe, atendeu. Expliquei que havia tido uma conversa com um jovem na noite anterior, descrevendo-o. Ela ficou pálida imediatamente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Meu filho morreu há 3 anos, disse ela com a voz trêmula. Hoje seria o aniversário dele. Ele sempre dizia que se morresse, voltaria ao bar para tentar nos encontrar. Fiquei em choque. Não sabia o que dizer. Minhas mãos tremiam. Quando olhei para o que eu achava que eram moedas, percebi que estava segurando as 3 pequenas pedras que ele havia me dado. Voltei para casa em completo silêncio. Naquela noite, rezei pela alma daquele jovem, esperando que ele finalmente encontrasse paz. Mas a imagem de seu rosto, o frio que se instalava no ônibus e as pedras que ele me entregou continuam me assombrando até hoje. Eu nunca mais o vi, mas de vez em quando passo perto daquele bar, sinto um arrepio estranho, como se ele ainda estivesse por ali, procurando alguém para conversar. Tudo começou há cerca de 5 anos, quando eu e minha esposa decidimos alugar uma casa em um bairro antigo da cidade. Não era a casa dos nossos sonhos, mas o preço era atraente e o lugar parecia tranquilo. O proprietário, um homem idoso, nos contou que a casa tinha pertencido à sua família por gerações e que ele a mantinha em boas condições. Ele foi simpático e nos mostrou todos os cantos da casa, mas havia algo de estranho na maneira como ele falava sobre um dos quartos. Era um quarto no fundo da casa, afastado dos demais cômodos. O dono mencionou de passagem que a última pessoa a morar ali havia sido seu irmão, mas que após sua morte ele havia deixado o quarto fechado. Eu e minha esposa não demos muita importância àquilo. Achamos que era apenas uma superstição familiar ou algo do tipo. Afinal, quem não tem uma história estranha em uma casa antiga? Nos primeiros dias, tudo parecia bem. A casa tinha seu charme. Era espaçosa, com tetos altos e janelas grandes que deixavam a luz do sol entrar durante o dia. À noite, porém, a casa parecia se transformar. As sombras pareciam mais longas e o silêncio do bairro fazia com que qualquer pequeno ruído se destacasse. Começamos a notar coisas estranhas acontecendo depois de uma semana. Às vezes, à noite, ouvíamos passos vindos daquele quarto nos fundos. Pensamos que talvez fossem barulhos comuns de uma casa antiga, como o ranger da madeira ou o vento batendo nas janelas. Mas logo ficou claro que não era apenas isso. Uma noite, estávamos assistindo televisão na sala quando ouvimos um som de algo caindo no corredor. Corremos para ver o que era, mas não havia nada fora do lugar. O corredor estava vazio, e as portas dos quartos estavam fechadas, exceto a do quarto dos fundos. Ela estava ligeiramente entreaberta, como se alguém a tivesse empurrado. Aquilo nos deu calafrios. "Você deixou a porta aberta?" Perguntei à minha esposa. Ela negou, e eu sabia que não havia sido eu. Mesmo assim, não queríamos ficar obcecados com o que poderia ser apenas nossa imaginação. Trancamos a porta do quarto e tentamos esquecer o incidente. Mas as coisas só pioraram a partir daí. Em algumas noites eu acordava no meio da madrugada sentindo um calafrio. Era uma sensação estranha, como se alguém estivesse no quarto conosco. Eu sempre olhava em volta, mas não havia nada. Minha esposa também começou a ter pesadelos, nos quais alguém a observava enquanto dormia. Ela acordava suando e me dizia que não conseguia esquecer o rosto pálido e sem vida da pessoa que via em seus sonhos. Decidimos falar com o proprietário sobre o que estava acontecendo. Ele pareceu relutante em nos ouvir, mas depois de alguma insistência, ele nos contou uma história que mudou completamente a maneira como víamos a casa. O irmão do proprietário, que havia morado no quarto dos fundos, tinha morrido de maneira trágica e misteriosa. Segundo ele, o irmão havia sido uma pessoa muito reservada, quase reclusa. Ele raramente saía do quarto, e quando fazia, era apenas para comprar mantimentos e voltar para seu refúgio. O proprietário contou que um dia, ao visitar a casa, encontrou o irmão morto no quarto, em uma cena que parecia saída de um pesadelo. "Ninguém sabe o que aconteceu com ele", disse o proprietário, com os olhos fixos no chão. "Os médicos disseram que foi um ataque cardíaco, mas eu sei que algo mais o matou. Ele parecia ter visto algo terrível antes de morrer."
Isso nos deixou ainda mais assustados, mas também despertou nossa curiosidade. Decidimos investigar mais sobre o passado do irmão e da casa. Pesquisamos registros antigos e descobrimos que a casa tinha uma história sombria. Antes de pertencer à família do proprietário, ela havia sido usada como uma espécie de casa de repouso para pessoas com doenças mentais. Muitos dos pacientes eram mantidos isolados em seus quartos, e alguns nunca saíam vivos. Essas informações nos deixaram em um estado constante de alerta. Cada barulho, cada sombra parecia ter um novo significado. E então, certo dia, algo realmente inexplicável aconteceu. Minha esposa estava sozinha em casa. Eu tinha saído para trabalhar e ela decidiu fazer uma limpeza mais pesada. Quando chegou ao quarto dos fundos, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela tentou ignorar a sensação e começou a limpar o chão e os móveis cobertos de poeira. De repente, ela ouviu um sussurro. Aqui. Estou aqui. Ela congelou. O sussurro era tão fraco que parecia vir de dentro das paredes. Tremendo, ela olhou ao redor, mas não havia ninguém. Quando se virou para sair do quarto, viu algo que a fez gritar. Havia um vulto na cama, coberto por um lençol, como se alguém estivesse deitado ali. Ela correu para fora do quarto e me ligou imediatamente, sem conseguir explicar direito o que tinha visto. Quando cheguei em casa, ela ainda estava em choque. Fomos até o quarto dos fundos juntos, mas não havia nada. O vulto na cama havia desaparecido e tudo estava em seu lugar. Decidimos, naquela noite, que precisávamos sair daquela casa. Não importava se perderíamos o dinheiro do aluguel, nossa sanidade era mais importante. No entanto, antes de sairmos, algo ainda mais perturbador aconteceu. Estávamos arrumando nossas coisas e preparando a mudança quando, no meio da noite, ouvimos um som alto vindo do quarto dos fundos. Parecia que algo havia sido jogado contra a parede. Decidimos que não iríamos lá, mas então a porta do quarto se abriu sozinha. Ficamos paralisados na sala, olhando a porta aberta. Uma sensação de pavor tomou conta de nós. Peguei uma lanterna e decidi, contra todos os meus instintos, ver o que havia acontecido. Quando entrei no quarto, vi algo que nunca vou esquecer. No chão, perto da cama, havia marcas de mãos, como se alguém tivesse tentado se arrastar. E na parede, escrita com o que parecia ser sangue seco, havia uma palavra: ajuda. Meu corpo gelou e eu corri para fora do quarto, dizendo à minha esposa que precisávamos sair imediatamente. Na manhã seguinte, fizemos as malas e deixamos a casa. Nunca mais voltamos, e nem queremos saber o que aconteceu com ela depois que saímos. Mas até hoje, quando fecho os olhos para dormir, ainda consigo ver aquelas marcas no chão e a palavra na parede. O inquilino misterioso pode ter sido apenas fruto da nossa imaginação, ou talvez algo muito mais sombrio estava à espreita naquela casa. Seja como for, essa é uma experiência que jamais vou esquecer. A cidade de Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais, é uma daquelas cidades pequenas e pacatas, onde todos se conhecem e onde o tempo parece passar mais devagar. No entanto, ali também existem histórias que poucos gostam de contar. Histórias que são sussurradas em encontros familiares ou durante conversas discretas nas mesas de bar. Uma dessas histórias é sobre a Mansão dos Sussurros, uma casa antiga que, ao longo dos anos, ganhou uma reputação sombria entre os moradores locais. A mansão, situada no alto de uma colina, era uma construção imponente, feita de pedras escuras e com janelas grandes e arqueadas. Ela já foi o lar de uma família muito rica no início do século XX. Conta-se que o patriarca da família, um comerciante bem-sucedido chamado Vicente de Almeida, a construiu para sua esposa Cecília e seus 2 filhos pequenos. O lugar, no entanto, acabou sendo palco de tragédias que abalaram a vida da família e marcaram a história da casa. A história que corre pela cidade é que, certa noite, durante uma tempestade violenta, Vicente desapareceu misteriosamente. A chuva caía pesada e trovões ecoavam pelos vales ao redor da colina. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas naquela noite, Vicente foi visto pela última vez saindo de casa com uma expressão de fúria. Ele nunca mais foi encontrado. A partir de então, os moradores da cidade começaram a notar que algo estranho acontecia na mansão. A esposa de Vicente, Cecília, passou a ser vista muito raramente. Diziam que ela tinha enlouquecido de dor e que se trancava dentro da casa, deixando os 2 filhos sob os cuidados dos criados. As crianças, por sua vez, também pareciam diferentes.
Os vizinhos que tentavam visitar a família relataram que, nas raras ocasiões em que conseguiam chegar perto da casa, ouviam sussurros inexplicáveis, como se mais de uma pessoa estivesse sempre presente, mesmo quando viam apenas Cecília e seus filhos. Com o passar do tempo, os relatos de estranhezas aumentaram. Criados começaram a abandonar a casa, alegando que à noite ouviam vozes que vinham das paredes, das janelas e até dos espelhos. Os poucos que permaneciam contavam que a mansão parecia ganhar vida à noite. As portas rangiam e batiam sozinhas, e os passos de Vicente podiam ser ouvidos subindo e descendo as escadas, mesmo após seu desaparecimento. Cecília, já debilitada pela perda, acabou adoecendo gravemente e meses depois morreu em seu quarto. As crianças então foram levadas para morar com parentes em outra cidade. A partir daquele momento, a mansão ficou abandonada por anos. No entanto, os moradores de Carmo do Rio Claro continuavam a ver luzes nas janelas durante a noite, como se alguém ainda vivesse lá. A história se espalhou e logo a casa passou a ser chamada de Mansão dos Sussurros. Décadas depois, em 1975, um novo morador chegou à cidade. Antônio Santiago era um empresário que havia feito fortuna no Rio de Janeiro e decidiu comprar a mansão para restaurá-la e transformá-la em sua residência de campo. Antônio não se importava com as histórias de assombração. Ele era cético e acreditava que os relatos eram fruto da imaginação fértil dos moradores locais. A restauração da casa começou imediatamente após a compra. Trabalhadores foram contratados para reparar as áreas mais danificadas, e logo o lugar começou a ganhar nova vida. No entanto, conforme as reformas avançavam, os relatos de eventos inexplicáveis começaram a surgir novamente. Os operários contavam que, ao anoitecer, sussurros ecoavam pelos corredores da mansão, mesmo quando todos estavam do lado de fora. Ferramentas desapareciam misteriosamente e o clima de tensão crescia entre os trabalhadores. Um dos pedreiros, chamado José, contou que certa vez estava sozinho no segundo andar, trabalhando na instalação de novas janelas, quando sentiu uma presença atrás dele. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém. No entanto, ele jurava que sentiu um leve toque em seu ombro, como se alguém estivesse tentando chamar sua atenção. José abandonou o trabalho naquele mesmo dia e nunca mais voltou à mansão. Antônio, sempre cético, descartava esses relatos como exageros e acreditava que eram desculpas dos trabalhadores para justificar atrasos nas obras. Ele insistia que não havia nada de errado com a casa e que as lendas eram apenas isso, lendas. No entanto, tudo mudou quando Antônio decidiu passar sua primeira noite na mansão, após meses de reformas. Ele estava ansioso para finalmente aproveitar o fruto de seu investimento. A casa estava praticamente restaurada e ele preparou uma pequena festa para comemorar a ocasião. Apenas alguns amigos próximos foram convidados e todos passaram uma noite agradável, bebendo e conversando sobre a história da casa. Quando a noite avançou, os convidados foram embora e Antônio ficou sozinho na mansão. Foi então que as coisas começaram a se transformar. À medida que o silêncio tomava conta da casa, ele começou a ouvir sons sutis, quase imperceptíveis. No início, eram apenas pequenos estalos, como os de uma casa velha se acomodando. Mas, à medida que a noite avançava, os sons ficaram mais claros. Eram sussurros vindos de diferentes partes da casa. Antônio, ainda incrédulo, decidiu investigar. Pegou uma lanterna e começou a caminhar pelos corredores escuros. Cada passo que dava era acompanhado por oscilantes ecos de vozes, sussurros que pareciam falar em uma língua que ele não entendia. À medida que se aproximava do corredor que levava ao antigo quarto de Cecília, os sussurros aumentaram de intensidade. Quando chegou à porta do quarto, a atmosfera estava pesada, como se algo estivesse observando-o de perto. Ele hesitou por um momento antes de abrir a porta. Lá dentro, o quarto estava exatamente como ele havia sido deixado após a morte de Cecília. Os móveis antigos estavam cobertos por lençóis, e o ar estava denso e parado. No entanto, o que chamou sua atenção foi o espelho na parede oposta à cama. O espelho era grande, emoldurado em madeira escura e ornamentada. Antônio não se lembrava de tê-lo visto antes, mas algo no reflexo o deixou inquieto. Ao olhar mais de perto, ele viu uma figura se movendo lentamente no fundo do espelho. Era uma mulher, vestida com uma roupa antiga que parecia flutuar no reflexo, mesmo que não houvesse ninguém no quarto. Antônio ficou paralisado por um momento. Sua mente racional lutava para entender o que estava acontecendo, mas seu corpo reagiu instintivamente.
Ele deu um passo para trás, mas o sussurro no quarto tornou-se um grito ensurdecedor. Ele correu, deixando o espelho e o quarto para trás, descendo as escadas com o coração acelerado. Ao chegar ao andar de baixo, ouviu algo ainda mais aterrorizante. As vozes o seguiam. Os sussurros agora pareciam cercá-lo, vindos de todos os lados. Antônio tentou acender todas as luzes da casa, mas nenhuma delas funcionou. Ele correu para a porta da frente, mas a encontrou trancada. O desespero começou a tomar conta dele. Ele estava preso na mansão dos sussurros, cercado pelas vozes de fantasmas que pareciam estar se aproximando cada vez mais. Naquela noite, Antônio teve sua primeira e última experiência na casa. Na manhã seguinte, ele foi encontrado por um dos trabalhadores da reforma, desmaiado no chão da sala de estar. Ele não falou sobre o que havia acontecido naquela noite, mas deixou claro que jamais passaria outra noite ali. A mansão foi colocada à venda pouco tempo depois. Ninguém mais quis comprá-la, e ela foi abandonada novamente, deixando para trás apenas as lendas e os mistérios que envolvem sua história. Dizem que até hoje, se você passar perto da colina durante a noite, pode ouvir os sussurros que vêm de dentro da casa. Alguns acreditam que são os fantasmas de Vicente e Cecília, presos para sempre naquela casa, enquanto outros acreditam que a própria casa é viva, alimentando-se do medo daqueles que ousam se aproximar. A mansão dos sussurros permanece lá, intocada e esquecida pelo tempo. E embora poucos se atrevam a subir a colina, todos na cidade sabem que ela ainda está lá, esperando por sua próxima vítima. A cidade de Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais, é uma daquelas cidades pequenas e pacatas, onde todos se conhecem e onde o tempo parece passar mais devagar. No entanto, ali também existem histórias que poucos gostam de contar. Histórias que são sussurradas em encontros familiares ou durante conversas discretas nas mesas de bar. Uma dessas histórias é sobre a Mansão dos Sussurros, uma casa antiga que, ao longo dos anos, ganhou uma reputação sombria entre os moradores locais. A mansão, situada no alto de uma colina, era uma construção imponente, feita de pedras escuras e com janelas grandes e arqueadas. Ela já foi o lar de uma família muito rica no início do século XX. Conta-se que o patriarca da família, um comerciante bem-sucedido chamado Vicente de Almeida, a construiu para sua esposa Cecília e seus 2 filhos pequenos. O lugar, no entanto, acabou sendo palco de tragédias que abalaram a vida da família e marcaram a história da casa. A história que corre pela cidade é que, certa noite, durante uma tempestade violenta, Vicente desapareceu misteriosamente. A chuva caía pesada e trovões ecoavam pelos vales ao redor da colina. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas naquela noite, Vicente foi visto pela última vez saindo de casa com uma expressão de fúria. Ele nunca mais foi encontrado. A partir de então, os moradores da cidade começaram a notar que algo estranho acontecia na mansão. A esposa de Vicente, Cecília, passou a ser vista muito raramente. Diziam que ela tinha enlouquecido de dor e que se trancava dentro da casa, deixando os 2 filhos sob os cuidados dos criados. As crianças, por sua vez, também pareciam diferentes. Os vizinhos que tentavam visitar a família relataram que, nas raras ocasiões em que conseguiam chegar perto da casa, ouviam sussurros inexplicáveis, como se mais de uma pessoa estivesse sempre presente, mesmo quando viam apenas Cecília e seus filhos. Com o passar do tempo, os relatos de estranhezas aumentaram. Criados começaram a abandonar a casa, alegando que à noite ouviam vozes que vinham das paredes, das janelas e até dos espelhos. Os poucos que permaneciam contavam que a mansão parecia ganhar vida à noite. As portas rangiam e batiam sozinhas, e os passos de Vicente podiam ser ouvidos subindo e descendo as escadas, mesmo após seu desaparecimento. Cecília, já debilitada pela perda, acabou adoecendo gravemente e meses depois morreu em seu quarto. As crianças então foram levadas para morar com parentes em outra cidade. A partir daquele momento, a mansão ficou abandonada por anos. No entanto, os moradores de Carmo do Rio Claro continuavam a ver luzes nas janelas durante a noite, como se alguém ainda vivesse lá. A história se espalhou e logo a casa passou a ser chamada de Mansão dos Sussurros. Décadas depois, em 1975, um novo morador chegou à cidade. Antônio Santiago era um empresário que havia feito fortuna no Rio de Janeiro e decidiu comprar a mansão para restaurá-la e transformá-la em sua residência de campo. Antônio não se importava com as histórias de assombração.
Ele era cético e acreditava que os relatos eram fruto da imaginação fértil dos moradores locais. A restauração da casa começou imediatamente após a compra. Trabalhadores foram contratados para reparar as áreas mais danificadas, e logo o lugar começou a ganhar nova vida. No entanto, conforme as reformas avançavam, os relatos de eventos inexplicáveis começaram a surgir novamente. Os operários contavam que, ao anoitecer, sussurros ecoavam pelos corredores da mansão, mesmo quando todos estavam do lado de fora. Ferramentas desapareciam misteriosamente, e o clima de tensão crescia entre os trabalhadores. Um dos pedreiros, chamado José, contou que certa vez estava sozinho no segundo andar, trabalhando na instalação de novas janelas, quando sentiu uma presença atrás dele. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém. No entanto, ele jurava que sentiu um leve toque em seu ombro, como se alguém estivesse tentando chamar sua atenção. José abandonou o trabalho naquele mesmo dia e nunca mais voltou à mansão. Antônio, sempre cético, descartava esses relatos como exageros e acreditava que eram desculpas dos trabalhadores para justificar atrasos nas obras. Ele insistia que não havia nada de errado com a casa e que as lendas eram apenas isso, lendas. No entanto, tudo mudou quando Antônio decidiu passar sua primeira noite na mansão, após meses de reformas. Ele estava ansioso para finalmente aproveitar o fruto de seu investimento. A casa estava praticamente restaurada e ele preparou uma pequena festa para comemorar a ocasião. Apenas alguns amigos próximos foram convidados e todos passaram uma noite agradável, bebendo e conversando sobre a história da casa. Quando a noite avançou, os convidados foram embora e Antônio ficou sozinho na mansão. Foi então que as coisas começaram a se transformar. À medida que o silêncio tomava conta da casa, ele começou a ouvir sons sutis, quase imperceptíveis. No início, eram apenas pequenos estalos, como os de uma casa velha se acomodando. Mas, à medida que a noite avançava, os sons ficaram mais claros. Eram sussurros vindos de diferentes partes da casa. Antônio, ainda incrédulo, decidiu investigar. Pegou uma lanterna e começou a caminhar pelos corredores escuros. Cada passo que dava era acompanhado por oscilantes ecos de vozes, sussurros que pareciam falar em uma língua que ele não entendia. À medida que se aproximava do corredor que levava ao antigo quarto de Cecília, os sussurros aumentaram de intensidade. Quando chegou à porta do quarto, a atmosfera estava pesada, como se algo estivesse observando-o de perto. Ele hesitou por um momento antes de abrir a porta. Lá dentro, o quarto estava exatamente como ele havia sido deixado após a morte de Cecília. Os móveis antigos estavam cobertos por lençóis, e o ar estava denso e parado. No entanto, o que chamou sua atenção foi o espelho na parede oposta à cama. O espelho era grande, emoldurado em madeira escura e ornamentada. Antônio não se lembrava de tê-lo visto antes, mas algo no reflexo o deixou inquieto. Ao olhar mais de perto, ele viu uma figura se movendo lentamente no fundo do espelho. Era uma mulher, vestida com uma roupa antiga que parecia flutuar no reflexo, mesmo que não houvesse ninguém no quarto. Antônio ficou paralisado por um momento. Sua mente racional lutava para entender o que estava acontecendo, mas seu corpo reagiu instintivamente. Ele deu um passo para trás, mas o sussurro no quarto tornou-se um grito ensurdecedor. Ele correu, deixando o espelho e o quarto para trás, descendo as escadas com o coração acelerado. Ao chegar ao andar de baixo, ouviu algo ainda mais aterrorizante. As vozes o seguiam. Os sussurros agora pareciam cercá-lo, vindos de todos os lados. Antônio tentou acender todas as luzes da casa, mas nenhuma delas funcionou. Ele correu para a porta da frente, mas a encontrou trancada. O desespero começou a tomar conta dele. Ele estava preso na mansão dos sussurros, cercado pelas vozes de fantasmas que pareciam estar se aproximando cada vez mais. Naquela noite, Antônio teve sua primeira e última experiência na casa. Na manhã seguinte, ele foi encontrado por um dos trabalhadores da reforma, desmaiado no chão da sala de estar. Ele não falou sobre o que havia acontecido naquela noite, mas deixou claro que jamais passaria outra noite ali. A mansão foi colocada à venda pouco tempo depois. Ninguém mais quis comprá-la, e ela foi abandonada novamente, deixando para trás apenas as lendas e os mistérios que envolvem sua história. Dizem que até hoje, se você passar perto da colina durante a noite, pode ouvir os sussurros que vêm de dentro da casa. Alguns acreditam que são os fantasmas de Vicente e Cecília, presos para sempre naquela casa, enquanto outros acreditam que a própria casa é viva.
alimentando-se do medo daqueles que ousam se aproximar. A mansão dos sussurros permanece lá, intocada e esquecida pelo tempo. E embora poucos se atrevam a subir a colina, todos na cidade sabem que ela ainda está lá, esperando por sua próxima vítima.